Agora deu. Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos começar. Olá! Pronto. Oi, Nicole! Oi, Débora, tudo bem? Tudo? O pessoal tá entrando. Isso, o pessoal tá entrando. Aham. A Soraya Oliveira, começou essa jornada de psicologia bariátrica comigo há 27 anos atrás, eu acho. Querida Soraya. Que legal. A gente espera um pouquinho o pessoal ir entrando, né? Uhum, uhum. A Leda. Certo. Não, vamos acenar aqui. Cibele entrou, a nossa Nutri. Bom, é, Se ficou melhor, né? uhum, uhum. Então, vamos esperar uns 5 minutinhos. Tem 9 pessoas. Sim, sempre vai entrando coisa Uhum. para nós. Ah, fixa o tema. Tá, a Soraya deu uma boa ideia. Vamos ver. Aham. Boa. Vamos ver se eu consigo fixar. Aqui. Pronto. Bom, Uhum. então, Débora. Pessoal, que bom estar com vocês. Uma vez por mês, o GCOM tem uma live com um dos profissionais, né? Ou sozinhos, ou com algum parceiro nosso, né? Hoje eu convidei a Nicole porque eu achei que eu fosse, não ia dar conta de falar, olhar as perguntas, ver quem é que está, responder, perguntar, e a Nicole vai me ajudar nisso, né? Da mesma forma, quando ela for fazer a live, que eu acho que é em julho, não me lembro, eu também vou ajudar. Para quem não conhece, a Nicole é psicóloga, fez uma formação em psicologia bariátrica comigo por muitos anos e agora está trabalhando também como psicóloga do GECOM. Quem não me conhece, eu sou a Débora Glaser, sou psicóloga bariátrica, trabalho no GECOM desde que ele existe e a minha especialidade, a minha experiência com obesidade já vai há muitos anos, né? Acho que mais de 30 anos. E eu escolhi esse tema, né? Onde foi parar o obeso que vivia comigo? Por quê? Quando a gente entra no Google, por exemplo, para procurar obesidade, é impressionante o número de matérias, artigos que falam sobre como a cirurgia é feita, o que acontece com o estômago, o que acontece com o intestino, da fome, tranca, engasga, entala, dumping. Poucas vezes a gente vê a resposta desta pergunta. A gente até pode ouvir o papel da psicologia na cirurgia bariátrica, a importância do pós-operatório emocional.
Mas essa pergunta eu acho fundamental, porque sem essa resposta eu acredito que o paciente não deva ir para a cirurgia, se ele não consegue entender isso. Né? Eu nunca tive um paciente que chegou lá e disse: eu quero fazer a cirurgia porque eu preciso controlar o obeso que está dentro de mim. Eu vejo pacientes falando de dores físicas, esteatose, pressão alta, dores articulares, apneia, depressão, tristeza, não quer sair, as roupas não servem, mas não fala daquilo que está dentro dele e comandando a si mesmo. A minha ideia é falar um pouco sobre isso e no fim eu vou perguntar para vocês, para quem já operou, ou para quem está se preparando, ou para quem está aqui só de curiosidade. Onde está o obeso de vocês depois da cirurgia? Né? Então, a gente não pode tratar todas as obesidades como elas fossem iguais. É muito diferente a gente cuidar de uma obesidade onde o paciente tem 30, 40, 50, sei lá, muitos quilos para emagrecer, e outro que tem 5, 8, 10. Qual é a diferença? Eu digo isso porque existem profissionais e clínicas que botam todo mundo sentado junto ou fazem o mesmo tratamento. São doenças, são, na verdade, comportamentos muito diferentes. Qual é a diferença? A doença. Esse paciente que precisa emagrecer 20, 30, 40 quilos e que vem lutando a sua vida toda e que muitas vezes foi uma criança obesa, um adolescente obeso, sofrendo anos, emagrecendo, engordando, ele tem uma doença. E uma doença deve ser tratada. Então, o que eu percebo? O que eu trato no pré-operatório? É muito comum o paciente não procurar a bariátrica porque ou demorar muito, porque ele acredita que ele tem que resolver isso sozinho, que afinal de contas foi ele que engordou, então é ele que tem que emagrecer. Ou não contar para ninguém, fazer em segredo. Ou ter muito preconceito com a obesidade. Muitos pacientes têm muito preconceitos com os obesos. Ou ele tem uma culpa tão grande por ser obeso, um sentimento de fracasso tão grande, que ele acredita que se ele for fazer uma bariátrica, ele vai estar sendo fraco, ele vai ter fracassado de novo. Isso tudo é um grande erro. Porque se a gente está falando que a obesidade severa é uma doença genética, metabólica, clínica, orgânica e emocional, uma não é mais importante que a outra, a gente tem que tratar como doença. E ninguém pode culpar ou dizer que o paciente é fraco ou tem pouca força de vontade ou caráter, porque ele não consegue controlar uma doença. Emocionalmente, o que nós estamos falando? Que doença é essa? Deste obeso severo que mora dentro dele, que é uma parte dele. Como é que ele se manifesta? Como é que a gente sabe que esse obeso se manifesta? Quando o paciente come descontroladamente, quando ele não consegue adiar, quando ele precisa comer imediatamente aquilo que ele quer. A gente chama isso de compulsão. Existem compulsões muito grandes do dia todo, pessoas que acordam de noite e vão comer, pessoas que comem tem muita compulsão por doce, outros por carboidrato, mas de qualquer forma,
uma coisa está em comum em todas essas compulsões: uma força poderosa que não se consegue controlar. E é uma força destrutiva. Tanto é destrutiva que depois desse tipo de comportamento, como é que o paciente se sente? Mal, culpado, mais uma vez eu errei, de novo eu não consegui. Ou seja, esse obeso conseguiu. É exatamente isso que ele quer. Ele quer ser o mais forte daquela pessoa, porque ele quer continuar sendo alimentado. Na medida que ele não é alimentado, ele enfraquece. É que nem aquela história, né? Alimentar o inimigo para ele ficar mais forte. E essa doença, emocionalmente falando, ela é muito difícil porque o inimigo está dentro do paciente. É lutar com uma parte dele mesmo, e uma parte muito poderosa. É uma parte que os pacientes demoram a se dar conta, até que pela 20ª vez tentando, eles entendem: realmente eu preciso de ajuda. Aí eles pensam na cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, vocês já devem ter ouvido, pelo menos no GECOM todo mundo fala, que ela é uma parte da história. Né? Os próprios cirurgiões dizem isso para o paciente. O meu trabalho é o mais fácil, muitas vezes eles dizem. Né? A cirurgia bariátrica, ela realmente não vai dar cura, mas ela dá uma arma, pelo menos 2 ou 3 armas, que é a diminuição do estômago, que é o corte da enzima grelina e de outras armas que vão ajudar o paciente nessa batalha. É muito mais fácil para o paciente usar esses instrumentos do que não ter instrumento nenhum. Nesse caso da obesidade severa. Né? Então, e muitos se culpam. Né? Não, eu não preciso dessa arma. Sim. Então, o que eu estou voltando a dizer? Nenhum paciente pode enfrentar uma bariátrica se não entender isso. Eu preciso lidar com o obeso que está dentro de mim. Até aqui. Alguma pergunta, Nicole? Algum comentário? Vamos ver aqui. A gente teve vários comentários. Ótimo. Me conta. Deixa eu ver aqui. A Sandra que operou faz pouco tempo, ela disse assim, quando tu estavas falando, Débora, de entender, assim, de entrar em contato com esse obeso dentro da pessoa, né? Que isso existe. Aí ela disse assim, eu entendi uns 3 dias antes da cirurgia, sentia a sensação física de ansiedade por querer comer um cachorro quente e só passou a angústia quando comi. A Sandra ter se dado conta disso, maravilhoso, assim, né? Antes da cirurgia poder se dar conta disso, né? Sandra, eu me lembro quando isso aconteceu, a gente fez uma consulta pré-operatória, a última antes da cirurgia. E é bem isso, às vezes, assim, o paciente está meses fazendo uma preparação e ainda não entrou no âmago, na célula desse paciente. Agora que é importante, né? Identificar esse obeso. Uma coisa é dizer, eu sei que eu tenho esse obeso. Outra coisa é identificar. Agora é ele. É ele que está me comandando. É ele que está me levando a comer. E parece que esse obeso gosta de aparecer de tardezinha, né? Onde é o maior número das compulsões. O paciente está chegando em casa cansado, ele entra muitas vezes sozinho, preocupado com várias coisas. É um terreno fértil para que esse obeso venha com tudo e diga: vamos comer, vamos comer. E sabe qual é o problema disso, além de todos os outros que eu falei? É que é bom.
Ninguém vai nos dizer, vai nos convencer que comer não é bom. A comida nos dá um prazer imenso. E aí nós estamos entrando em outra coisa importante. É o prazer que muitos pacientes acham que vão deixar de ter. Outros pacientes começam a ter prazer em outras coisas. E outros têm prazer em comer bem, em comer com qualidade. De novo eu vou pedir, Nicole, para tu falar alguma coisa que o pessoal está falando para eu... Claro, claro. A Camila, eu tô acompanhando a Camila no pré-operatório. Ela disse assim: meu irmão disse essa semana, acho ótimo que tu vai fazer a cirurgia agora. A gente já sabe que tu perdeu essa luta, então tem que fazer mesmo e ser feliz. Né? Ela disse, acho que ela fez esse comentário quando tu estavas falando da obesidade ser uma doença que precisa de ajuda. Né? Uhum. Camila, só que isso não é perder uma luta. É simplesmente usar outras armas para uma luta, né? Porque fazer a cirurgia não é, tá, então tudo bem, eu perdi essa luta e vou fazer a cirurgia, não. Eu vou entender que eu preciso ir por outro caminho. Porque a luta vai continuar. E tu continua aí, Nicole. Tá, a Sandra aqui, ela disse assim, acho bem importante isso que ela falou. Por muitos anos nos fizeram acreditar que era pela obesidade. E as pessoas seguem acreditando. Muitas pessoas pensam em pessoas preguiçosas, relaxadas. Uhum, uhum. Exatamente, exatamente. E às vezes o próprio paciente pensa isso, de si mesmo e do outro. Hum, A, Que a, mais? a Bari da Vani, ela fez um comentário. Este danado quer gordice sempre, mas precisamos ser pulso firme e optar por boas escolhas. Uhum. Aí vocês vão ouvir um comentário assim, né? Tanto, às vezes até a equipe diz isso, ou algum parente depois que vocês fazem a cirurgia. Bom, agora é contigo. Fácil, né? Como se fosse, ah, tá, agora é comigo, tá tudo resolvido. Não, não é fácil. E isso é importante que vocês entendam. Não é fácil fazer cirurgia bariátrica. Não é fácil ter uma atitude constante, transformadora, que nunca houve antes. Realmente tem que ter. Eu sempre digo, vocês devem ter me ouvido falar 1000 vezes: cirurgia bariátrica é para fortes, não é para fracos, como todo mundo pensa, né? Então, quando os pacientes dizem assim para mim, ó, Débora, eu te juro, eu nunca mais vou comer doce na minha vida. Não, isso não é real. Isso é restrição. Toda restrição leva a compulsão. E quando o paciente vai com essa ideia, ele está se idealizando e idealizando a cirurgia. O que nós queremos trabalhar com o paciente é exatamente o contrário disso. Eu não quero que o paciente fique sem comer doce. Eu quero que ele controle o doce. Ele, a parte que mudou, a parte que se transformou. Vou dar um exemplo. Uma coisa é um paciente estar em casa e vem uma vontade repentina, né? Alguém bate na cabecinha dele e diz: vamos comer aquele chocolate que tu comprou, vamos sair para comprar um chocolate, uma pizza, vamos lá. E a pessoa vai imediatamente, como se fosse robô, né? Quem é que está mandando aí? O obeso. Outra coisa é a pessoa dizer: hoje é quinta-feira, né? Bom, hoje é quinta-feira, sábado, eu vou sair com os meus amigos e vou comer uma pizza.
e vou comer, dependendo do tempo que a pessoa tem de cirurgia, vou dar só um exemplo, vou comer 2 fatias de pizza. Vocês percebem a diferença? Agora a pessoa está planejando comer o que e quando e com quem. É muito diferente do que comer imediatamente sem poder esperar. É isso que a gente quer. Que essa nova pessoa, né, o nosso paciente que operou, comece a ter o controle desse outro. Quanto mais a pessoa tem o controle, mais enfraquecido fica esse obeso. Ele fica quietinho no canto dele. Antes de eu continuar, quero ouvir. Tá. A Soraya Oliveira fez uma pergunta. Soraya, Como lidar com a saudade que sente do antigo obeso alegre e bem-humorado que existia dentro de você? bom, eu vou discordar um pouquinho disso, Soraya. Eu não acho que ele era alegre e bem-humorado. Eu acho que é uma pessoa muito triste e que está sofrendo muito e que precisa muito de comida para poder viver, né? Muitas vezes o humor, a piada, a alegria, a gente sabe que é um jeito de disfarçar, não olhem como eu estou sofrendo, eu estou muito bem com o meu corpo, está tudo bem comigo. A minha experiência me mostra que feliz é o paciente que consegue controlar esse obeso. Felicidade de verdade. Está em paz, em primeiro lugar, em paz. Porque é uma tortura o paciente estar sendo sempre obedecendo ao impulso. Porque na verdade é isso que ele está fazendo, o tempo todo obedecendo ao impulso. Na medida que ele se livra disso, dá um equilíbrio emocional bastante grande. E aí tu entra numa questão do mito do obeso feliz, né? Eu acho que é um mito, né? Claro que hoje em dia tem, vamos aceitar o nosso corpo. Eu até acredito que tem pessoas que são gordinhas ou até mesmo obesas e ok, se forem saudáveis, muitas vezes são mesmo saudáveis. Mas não é a minha experiência. O que eu vejo são pessoas sofrendo muito. O que mais? A Juliana Onofre. A Oi, Juliana disse, Juliana. agora na segunda fase da líquida, estou provando muitos sucos naturais. E eu me peguei pensando, gente, em que momento eu esqueci que isso é uma delícia? Amo suco de laranja geladinho, Uhum. né? Era exatamente o que eu estava dizendo, né? É o prazer de uma bomba de chocolate que a pessoa vai encontrar em outro alimento, né? O prazer de comer com qualidade. Até pensei assim nisso que tu comentou do prazer momentâneo e do prazer Ah, duradouro, né? exatamente, De postergar esse prazer e isso dá uma satisfação depois, né? exatamente. Alguma pergunta mais? Foi a Sandra aqui, a Sandra tá participando bastante. A Sandra diz, a minha mente nesses dias tem tentado me boicotar. Sonhos, dores de cabeça, vontades, mas eu já fiz o meu propósito, comer para me nutrir. Uhum. Quantas vezes ela ouviu o que eu disse, né, Sandra? Agora, a Sandra está com pouco tempo de cirurgia. É muito natural isso. O cérebro ainda não fez o papel dele, uma conexão total, né? Tu ainda está no líquido. É muito bacana, inclusive, eu gosto muito quando os pacientes contam os sonhos que eles estão tendo, que eles estão comendo, que eles estão cozinhando, que eles estão, enfim, tendo compulsões, a dor de cabeça, o mau humor, a irritação, isso tudo faz parte, principalmente da fase líquida, né?
Depois as coisas vão se ajeitando, né? Mas a gente sabe, né, que enquanto a pessoa está sonhando, tá tudo bem. Uma coisa é sonhar, outra coisa é atuar. Atuar, eu quero dizer fazer, né? Tem uma grande diferença nisso. E de qualquer forma, esse sonho está realizando um prazer, está realizando um desejo. Então, sonha. Uhum. Mais alguma coisa? Não tem mais perguntas. Por enquanto, né, pessoal? Uh, então, eu quero voltar para aquilo que eu estava dizendo, que até eu quero que as pessoas respondam. Como é que vocês se sentem quando dizem para vocês, bom, tudo com vocês agora, a cirurgia está feita, né? Muitas vezes os pacientes enfrentam até o familiar, né, cobrando ou achando que a pessoa está comendo demais, porque o paciente come toda hora mesmo, né? Ou as pessoas dizendo, tu vai engordar tudo de novo. Porque a minha vizinha, porque a minha prima, a minha cunhada, sempre tem alguém que vai dizer que conhece alguém que engordou tudo de novo, né? Existe, é verdade. Temos casos das pessoas engordarem alguma coisa, outros bastante. Por quê? Porque esta força é poderosa. Quando eu digo, muitas vezes eu digo para os pacientes, eu quero que vocês tenham medo. Eu não quero que vocês tenham pânico. Pânico paralisa. Pânico, a pessoa não tem atitude. Medo protege. É como se tu tivesse sempre alerta, né? Mas não é um alerta para fora, é um alerta para dentro. Sempre percebendo que aquela força está querendo vir. E isso é importante. É importante para o resto da vida. Vocês têm que entender que tem que cuidar. Como é que essa força volta? Estava tudo bem bonitinho, o paciente estava se cuidando. Por que de repente isso volta? Quando o paciente deixa de se cuidar, quando ele deixa de fazer, ter a disciplina, os horários, fazer as refeições, planejar as refeições, comer devagar, mastigar bem, fazer tudo que nós, nutri, fono, psicólogos, cirurgiões, fisioterapeutas fazem para vocês, ela está abrindo uma brecha. E essa força, ela é como água. Ela achou uma brecha, ela vem. E vem. Vocês sabem o quanto a água pode andar, né? Então, isso é o difícil da cirurgia. É fazer tudo e saber que de vez em quando, com planejamento, pode comer, deve comer e voltar. Não deixar a janela aberta. E sempre voltar para a rotina da alimentação que nutre, né? Tem algum comentário sobre isso? Tem um comentário que eu achei muito bacana. A Uhum. Vanice Ceruti, ela é irmã Uhum. de uma paciente do GECOM operada. Ela disse assim, a Vaniana que operou. Percebo a felicidade e satisfação dela com o processo. Eu tinha um certo receio da cirurgia, mas agora estou quase convencida a fazer também. Ela te deu um bom exemplo, né? Realmente, a alegria dos pacientes, a fase mais gostosa de atender, eu acho que para nós profissionais é esse momento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto mês que o paciente está emagrecendo, mudando, se encontrando, fazendo coisa. Não que depois não seja bom, é muito bom, mas algumas vezes a gente tem que botar o carrinho no trilho de novo. Esse é o nosso papel, né? Ajudar o paciente a voltar. O que mais?
Se eu perguntar para vocês assim, ó, que atitudes os pacientes, por favor, escrevam uma ou duas coisas. Que atitudes os pacientes têm que ter para deixar esse obeso calminho? Vou dar um tempinho para vocês. Ninguém escreveu, Nicole? Por enquanto, não. Pessoal, vocês são doutores em cirurgia bariátrica. Vamos lá. A frequência com que come, a escolha do alimento, a Ó, atividade física. Oi, Fá. temos a Vaniana. Paciência e foco no propósito. Uhum, Ação, uhum, foco e disciplina. uhum, uhum. E tudo que envolve, né, esse foco e disciplina. E tem uma coisa que eu quero acrescentar que eu acho de fundamental importância. Se mantém em contato com a equipe multidisciplinar. Mesmo que vocês não tenham nenhum problema, mesmo que vocês não tenham nada difícil de nos relatar, venham à consulta. Venham à consulta. Nossa, da Nutri, da fono, do cirurgião, nem que seja só para dividir a alegria, porque isso mantém o vínculo. É muito difícil, não que a gente não faça, claro que a gente faz com o maior prazer, mas é muito diferente um paciente que tu está vendo primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, 5, 6, e depois muitos continuam, do que um paciente que fica 2 anos, nunca vem, de repente vem com um problemão. Podemos ajudar? Podemos. Mas o vínculo já é outro, né? Claro que o paciente voltou porque sabe que vai ser ajudado e porque tem vínculo, né? Mas, Vou aproveitar que não tem nenhuma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, então. sim, por favor. Pra tu explicar, porque eu acho que é importante, acho que tem a ver com o teu tema. Pra diferenciar, assim, qual é a diferença da fome e da vontade de comer, Uhum. né? Sim, tudo a ver. Uhum. Todo mundo sabe, né? A fome, ela é física. Eu comparo a fome com um sapato apertado. Tem que tirar esse sapato. Tu não vai aguentar caminhar. A fome é isso. Tu precisa comer para estar de pé, para trabalhar, para levantar, para cuidar de filho. É importante a nutrição. A vontade de comer, ela tem endereço. Que vontade de comer uma pizza. Quando a pessoa está com fome, ela não tem endereço, ela precisa comer. Hum, Né? hum. Agora, quando tu dá nome, tu tá precisando de um alívio, como alguém disse aí, a saudade, daquele sentimento de se empanturrar de alguma coisa que acalma as coisas lá dentro. Então, Uhum. essa é a diferença, né? E é muito importante a pessoa se perguntar: eu estou com fome, eu estou com vontade de comer chocolate, por exemplo. Ó, a Vaniana, ela disse: agora eu sei te responder, pois antes de operar eu nunca tinha tido fome. Agora Uhum, é fome, ela dói a barriga e ela grita. uhum. Exatamente, exatamente. A fome busca o alívio e a vontade de comer busca satisfação. Basicamente é isso. Mas, pessoal, tu consegue identificar aí quem está se preparando para a cirurgia? Ou se alguém está se preparando, se identifica aí? A Camila, eu sei que tá, não sei se ela segue na live.
Foi a única que eu identifiquei. Pede para a Camila falar como é que ela está se sentindo, se a Camila está aí. Vamos ver se ela tá. Ela responde pra nós, vamos ver. Tá. Ou alguém que a gente não está conseguindo identificar. Uhum. Quem de vocês está se preparando para a cirurgia? Ó, a Francine disse que está se preparando. Hum, oi, Francine. Aham. E aí? Conta alguma coisa desse processo para nós. Tem um outro comentário, mas foge um pouquinho do assunto, mas é Vamos interessante. ver. Ah, A Aline, ela disse assim, que ela é operada faz 6 meses, bypass, hum, ela eliminou 34 quilos. Ela diz, estou amando o processo, me sentindo muito feliz, mais disposta, mas algumas vezes me olho no espelho e me sinto muito mais obesa que antigamente. uhum. Sabe que não foge do tema, não. Porque isso é uma armadilha, né? É uma armadilha do teu cérebro, porque todo obeso, um dos sintomas emocionais da obesidade justamente é o transtorno da imagem corporal. O paciente, por exemplo, ele emagrece 2 quilos e se sente magro, ou ele engorda 200 gramas e se sente obeso. Ele se olha no espelho de manhã e se acha, como eu emagreci. Ele se vê no espelho de tardezinha, meu Deus, como eu estou obeso. Então, quanto mais precoce é essa obesidade, né? Pessoas que começam uma obesidade na infância, por exemplo, mais dificuldade de ter essa imagem corporal nítida. Por quê? Porque nunca foram magros. São pessoas que passaram a vida inteira sendo obesos. Não existe a imagem corporal dela magra. Eu não sei qual Aline, né? Nós temos muitas Alines aí, mas não sei se é o teu caso, Aline. Mas é muito importante tu estar falando isso, identificar isso e entender que quem está vendo isso é o teu obeso, bem obeso, que está lá dentro. Hum, Entende? Tu ainda não adquiriu a identidade de uma Aline mais magra, mas tu vai conseguir. Eu não sei se tu tem muito para emagrecer ou não, mas isso é uma coisa que a gente deve trabalhar. Volta para consulta. Mas é importante tu pensar nisso que eu estou dizendo. Alguém se identifica com isso? hum. Algum comentário? A Francine, ela respondeu a pergunta que tu tinha feito, como é que ela tá se sentindo no processo, agora no. Sim. Ela disse que tá se sentindo muito ansiosa e que ela sabe que é o caminho certo. De repente, se a É. Francine puder falar como é que ela vê como é que ela vê, como é que isso aparece, essa ansiedade, né? Também. Uhum. É, enquanto tu escreve aí, Francine, eu vou comentar assim, é natural. Opa! É natural a pessoa estar ansiosa. Ela vai fazer uma das coisas mais importantes da vida dela. Eu comparo de importância a cirurgia bariátrica só com um parto. Não tem nada mais transformador na vida de uma pessoa que ser mãe ou ser pai e fazer uma cirurgia bariátrica. Então, essa ansiedade, desde que não seja uma ansiedade que te paralisa, ela faz parte, ela é importante, tu tá, através dela, vivenciando tudo que tu sabe que vai transformar a tua vida. Né? E quanto mais consciente é o paciente, mais ansioso ele fica, porque ele sabe de todas as responsabilidades que ele tem que ter. Né? Eu me preocupo do paciente que eu faço pré-operatório, a última
consulta e o paciente, tô super, eu nem penso na cirurgia. Quando o paciente sai, eu estou vivendo a minha vida, eu nem penso. Aí eu fico ansiosa. Uhum. Claro, né? O que mais, pessoal? Ah, vamos ver aqui. A Mari, ela diz assim: eu com 4 meses e meio já perdi 35 quilos e me sinto muito bem, pois hoje sou outra pessoa. Roupas que não usava há muitos anos hoje já estão servindo. Sou muito grata por tomar a decisão de fazer a Bari. Legal, muito bem. O pessoal tá falando que é importante, né? Assim como é trabalhado o corpo, a parte orgânica, mas também a mente. Uhum. Hum. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. A gente tem em torno de 18 minutos. Tá. Então, agora, por favor, eu vou pedir que vocês escrevam a resposta. Onde foi parar o obeso que vivia com vocês? Por favor, escrevam. Eu estou perguntando. Vamos dar um tempinho. Escreveram, Nicole? Não, ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Depois, depois de tudo que nós conversamos, onde está o obeso que vivia com vocês? Ó, a Vera. A Vera já respondeu. Diga, Diz assim: morreu de fome. será? Vera Nigri? É, a Vera. Será, Vera? Quem mais? Tem alguma resposta? Já falamos contigo, Vera. Não. Não. Pô, essas meninas. Puxa, depois de tudo que nós conversamos, eu não acredito. Onde está o obeso que vivia dentro de vocês? Ó, a Vânia. Ah, A obesa, infelizmente, está comigo. Porém, ela não tem mais o controle da minha vida. uhum, isso mesmo. Então, onde está o obeso que vivia comigo? Continua contigo. Enfraquecido, usando a palavra da Vera, talvez passando fome, talvez agoniado porque não está sendo alimentado, mas sob controle. Isso que é o ideal. Não se iludam. Nenhum obeso, vocês não vão sair da cirurgia com o obeso morto, saiu do corpo, qualquer coisa. Isso não existe. Por isso a cirurgia é difícil. Se o obeso desaparecesse, eu não precisava existir, a Nicole não precisava existir, não precisava de psicologia. Mas é difícil porque justamente ele continua ali. E se vocês alimentam ele, ele cresce. Se vocês mantêm o controle, ele fica lá à míngua. A Sandra, ela diz assim: eu estou me despedindo desse obeso todos os dias, no processo. Uhum. A Neuza, ela Oi, diz: Neuza. Hum. escondido, com vergonha de aparecer. A Monara, Ô, Monara. ela diz: a Monara obesa está apagadinha dentro de mim. Mas a Monara magra não deixa ela acordar nunca mais. Uhum. A Mari, eu nem penso mais em comer coisas que comia antes. Uhum. A Vaniana, a obesa que vive comigo, aprendeu a receber boas escolhas e ficar feliz. Uhum. Interessante.
ela, a obesa também está aceitando as escolhas. É domar, certo? Pessoal, então assim, ó, se a gente está terminando essa live com vocês entendendo isso e pessoas, eu não sei quem está aí, talvez tenham pessoas que estão só de curiosidade para conhecer, entenderam um pouco do nosso trabalho como psicólogas bariátricas e como o GECOM funciona também, né? O nosso trabalho é muito valorizado, porque ele é importantíssimo, né? Ele, ele é o eixo, eu sempre digo, né? Ele não tem fim. Por isso é importante vocês estarem próximas da gente, né? Além do nosso trabalho do pós-operatório, muitas pessoas sabem que a gente tem um grupo de pacientes operados, só operados do GECOM. Ele funciona uma vez por mês, na terceira terça-feira de cada mês. Se alguém está aí e não está no grupo e quer entrar, é só mandar um WhatsApp para mim, me pedindo que eu adicione essa pessoa no grupo. É um grupo que já está enorme, é pelo Zoom. E não sei se alguém está nesse grupo, a Vera está no grupo, né? E não me lembro quem mais, e, que está aí, né? E pode dizer a importância desse grupo, porque o que é um grupo? É um grupo de iguais. Não tem diferença, está todo mundo ali com a mesma doença, com o mesmo processo, uns com muito tempo, outros com pouco tempo, mas não importa, né? E a ajuda que um faz para o outro é fundamental. O pessoal tá agradecendo. Muito bacana. Muito bem, eu acho que é isso. Tá, pessoal? Um beijo, um abraço para todo mundo. Obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas. Obrigada, Nicole, pela ajuda. Beijo. Beijo.